Pronto, pessoal, dando continuidade, como eu estava falando, registrar todos esses procedimentos realizados. Então, se foi realizada essas 3 tentativas de punção e só nessa terceira tentativa que teve êxito, é registrar que foram sim realizadas essas 3 tentativas antes do êxito, ok? E as eliminações fisiológicas, diurese e também eliminações intestinais. Aí eu quero lembrar sempre a vocês que a anotação também segue a ordem do exame físico, o céfalo-caudal, que vocês já devem ter visto em Fundamentos da Enfermagem, né, que é a nossa nova Semiologia e Semiotécnica 1. Então, se vocês observarem, é sempre de cima para baixo. Por último, são as eliminações fisiológicas, ok? Aí eu pergunto a vocês, né? E afinal, como é que deve ser feita essa tal anotação de enfermagem? O que é que deve conter? Como é que deve ser escrito? O que é que deve conter tanto? O que é que deve ser feito? Para a gente obter uma anotação de enfermagem bem feita, uma anotação de enfermagem completa e sem erros, né? Sem rasuras, obedecendo todas as regras que nós vimos anteriormente. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Alguns dos que vocês vão mais se deparar na assistência, principalmente agora, né, nesse tempo que vocês realmente estão no período de formação, vocês vão se deparar bastante nos estágios, né, no campo de estágio. Nós temos aqui um registro de admissão. O que é que deve conter nesse registro de admissão? O nome completo do paciente, data e hora da admissão. Aí eu lembro a vocês que esse nome completo do paciente, ele vai estar preenchido, vai ter o local para preencher ele no nome, não necessariamente necessita colocar dentro da anotação. Procedência do paciente, de onde ele veio de casa, ele veio da rua. Condições de chegada, como é que esse paciente chegou? Ele chegou a pé, ele chegou andando, ele chegou de cadeira de rodas. O nível de consciência, ele chegou orientado, ele chegou inconsciente, consciente, desorientado. Chegou com a presença de acompanhante ou responsável, ou seja, ele chegou acompanhado, chegou sozinho, se acompanhado, por quem? Condições de higiene, esse paciente ele chegou com a higiene boa, ele chegou sujo. Presença de lesões prévias e a sua localização, se ele possui alguma lesão e qual a localização dessa lesão também tem que ser dita dentro da anotação, desculpa. Descrever deficiências e o uso de prótese, caso houver, ou seja, se esse paciente usa prótese ou ele tem alguma deficiência física, relatar. Queixas relacionadas ao motivo da internação. Procedimentos realizados conforme prescrição ou rotina institucional, ou seja, quais procedimentos aquela instituição pede para serem realizados no momento da admissão do paciente. Orientações dadas, ou seja, todas as orientações que foram dadas a esse paciente também tem que estar registrada. E, ao final, a assinatura e identificação do profissional com o número do COREN. Aí, entre parênteses, eu coloquei que aí deve ser colocado o carimbo. No caso de vocês, vocês vão usar um termo diferente, que aí vocês vão utilizar o EST, que é estagiário, a instituição, CETEP, o seu nome e o número da matrícula, que aí ocuparia o espaço dessa assinatura aqui, a identificação de onde você é, que seria o CETEP, e o número do COREN daria espaço ao número da sua matrícula. Aqui eu coloquei um paciente fictício, um número de prontuário fictício também, uma data e a hora que ele deu entrada, né? Então, o paciente ele é admitido no 10º andar, ala A, o quarto, esse aqui é o quarto, 1015, hífen 3, com diagnóstico de neoplasia renal, acompanhado pela irmã, deambulando e orientado, trouxe uma sacola plástica transparente contendo uma carteira, um par de óculos, um par de chinelos e uma quantia em dinheiro. Refere ser portador de RAIS, que é hipertensão arterial sistêmica. Se faz uso de captopril 5 mg, uma vez ao dia pela manhã. Nega outras comorbidades, ou seja, ele está negando que tem outras comorbidades, como diabetes.
Não fuma e não ingere bebida alcoólica. Trouxe da sala de admissão o prontuário de saúde e o cartão de retorno do hospital. Aí, verificados os sinais vitais, aqui temos os sinais vitais, peso, altura corporal. Finalizou? Viu que sobrou esse espaço? Esse risco aqui também vem para cá. Desculpa não ter colocado, mas esse mesmo risco também vem para cá. A assinatura e o carimbo. Outro exemplo é o registro da administração de medicamentos, que é algo que vocês vão fazer bastante durante os estágios, né? Das aulas, nossas aulas práticas no âmbito hospitalar. Então, é um dos registros mais utilizados dentro do estágio, que é o nome. O que é que você vai colocar? O nome da medicação, a dose, a via de administração, se esse paciente rejeitou ou não essa medicação. Se ele rejeitou, você também registra que ele rejeitou. No caso de não administrar o medicamento, também tem que dizer o motivo que você não administrou esse medicamento, as queixas do paciente, as intercorrências e as providências adotadas, ou seja, esse paciente não sabia que tinha alergia a tal medicação e depois de administrada ele desenvolveu uma reação alérgica. Então, as intercorrências têm que ser anotadas, ou seja, essa reação alérgica tem que ser anotada, mas também o que é que foi feito para reverter essa reação. E, ao final, a assinatura e identificação do profissional com o número do COREN, ou carimbo. Aí os registros também, outra coisa para vocês lembrarem, né? Que ele não somente somente a checagem dos itens cumpridos ou não, através de símbolos como esse traço, essa bolinha aqui, ó, a bola que eles tanto falam, é quando esse medicamento não foi feito naquele horário que estava previsto, que estava aprazado. Então, se bola aquele horário, ou seja, faz um círculo naquele horário e acima coloca o horário que foi administrado e no registro você diz por que foi administrado naquele horário e não no que estava na prescrição. O mais utilizado para dizer que foi cumprido aquele horário que foi administrada essa medicação é esse certo, você vai anexar na prescrição. E aqui eu coloquei para vocês se atentarem, acredito eu que vocês já viram isso em fundamentos de enfermagem, mas só para reforçar as vias de administração e a sigla. Porque o que vai ser utilizado na anotação de enfermagem são mais as siglas e não o nome completo. Então, aqui eu trouxe a intramuscular, IM, endovenosa ou intravenosa, vocês vão ver essas duas siglas sendo utilizadas, tanto a EV como a IV, ambas estão corretas. Subcutânea, SC, e a intradérmica, que é a ID. Aqui um exemplo de anotação, olha. O nome do paciente, o número do prontuário, ambos fictícios, a data, o horário. Aí o que foi administrado, vocês observem que vai ser, olha, somente colocado isso, administrada de pirona, uma ampola, mais ABD, já que foi diluída em ABD, tracinho EV, dizendo que a via de administração daquela medicação, dessa medicação aqui, no caso de pirona, foi a EV. Administrado paracetamol, 500 mg, um comprimido, via oral. Administrado Voltaren, uma ampola IM. E paracetamol, 500 gramas, um comprimido via oral. O paracetamol não ficou aqui, pessoal, o nome, porque como é digitado, acaba que o nome completo vem para cá, ele não consegue separar. Se essa anotação fosse por escrito, né, no que nós iremos fazer normalmente, à mão, então esse ficaria aqui, ó, paracetamol, só o mol viria para cá e o restante. Aqui não foi utilizado, ó, risco, risco e aqui também, risco, ok? Nesse caso, pessoal, mais só uma observação. Como aqui foi utilizado até essa parte, olha, esse risco poderia ter vindo só até aqui, ó. Ok? Poderia ter vindo só assim. E esse risco que está aqui, só até aqui, onde seria a assinatura e o carimbo.
tá bom? Coloquei aqui para vocês terem mais uma noção de como é que faz caso ocupe todo esse espaço. Registro de higiene do paciente. Aí a higiene que nós vamos fazer, caso esse paciente não tenha condições de realizá-la sozinho. Vamos dizer qual tipo de banho. Nós vamos ter uma aula também só para falar sobre esses tipos de banho, não se preocupem. Tempo de permanência no banho de imersão, tolerância e resistência do paciente. O imersão é o chuveiro. Desculpa, imersão é a banheira. Aspersão, se foi deambulante, se foi na cadeira de banho com auxílio, a aspersão é que é o chuveiro. No leito, verificar a ocorrência das alterações de pele, alergia ao sabão, hiperemia nas proeminências ósseas, tudo isso tem que ser observado no banho no leito também. A realização de massagem de conforto, movimentação das articulações, aplicação de solução para a prevenção de úlceras. Intercorrências e providências adotadas e, ao final, a assinatura e o carimbo, tá bom? Temos também aqui o registro do curativo, que é esse registro do curativo, como eu falei bem no início da aula, né? Sempre lembrando que essas anotações, elas vão ser mais curtas do que a evolução, que é feita pelo enfermeiro. Então, nesse registro de curativo, o local da lesão e a dimensão, então vamos dizer onde é essa lesão e qual o tamanho dela. Sinais e sintomas observados, como a presença de secreção, coloração, se tem ou não odor. Material que foi prescrito e o que foi utilizado. Relatar também o nível de dor do paciente ao procedimento, se no procedimento de curativo ele está relatando dor. O tipo de curativo que foi utilizado. E, ao final, a assinatura e o carimbo. O registro de acesso venoso, que é um também que você vai utilizar bastante no âmbito do estágio. O motivo da punção, se foi uma punção inicial, ou seja, para o primeiro acesso. Se foi uma punção de troca. Local e condições do local da punção. Número de punções. Tipo e calibre do catéter. Salinização ou heparinização. Intercorrências e providências adotadas. Medidas de segurança adotadas, se foi usado tala ou contenção. Se teve alguma queixa. E, ao final, a assinatura e o carimbo. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó, o nome da paciente, o número do prontuário, ambos fictícios, a data e a hora que foi realizado. Aí aqui tem dizendo, ó, realizada a troca do AVP, que é acesso venoso periférico, sendo realizado 2 tentativas. Aí AVP em MIE, ou seja, acesso venoso periférico em membro inferior esquerdo, utilizando scalp, número 21, viabilizando hidratação venosa, com soro fisiológico a 0,9%. Paciente não relatou queixas durante e após o procedimento. Segue aos cuidados da equipe de enfermagem. Traz, né, que é para dizer que terminou, a assinatura e o carimbo. Registro de transferência interna ou externa. O paciente vai ser transferido, por exemplo, ele está no setor de clínica cirúrgica, e ele vai ser transferido para o centro cirúrgico. Então, é aqui, nesse momento, que nós também temos que evoluir, dizendo o motivo da transferência, a instituição ou o setor de destino e a forma de transporte, para qual setor ele foi ou para qual hospital ele foi e de que forma ele foi, ou seja, se foi para outro hospital, se foi de ambulância, se foi de carro da família, se foi para outro setor, se foi de ambulante, se foi de maca, se foi de cadeira de rodas, procedimentos e cuidados realizados, condições na saída, como é que esse paciente saiu do seu setor, as queixas, se tem presença de acompanhante ou não, e ao final a assinatura e o carimbo do profissional. Aqui temos outro exemplo, olha, paciente encaminhado para o setor de centro cirúrgico para a realização de colexistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, deambulando, acompanhado pelo técnico de enfermagem do setor, aí paciente com acesso venoso periférico em membro, aí seria o membro superior esquerdo, mas está inferior, utilizando gelco número 20,
viabilizando HV, que é a hidratação venosa, com soro fisiológico a 0,9%, paciente sem relatos de queixa. Feito a transferência desse paciente para o centro cirúrgico. O paciente chegou do centro cirúrgico, então você aqui, a data que ele chegou, a hora que ele chegou e como ele chegou. E o registro da alta hospitalar, o mais esperado, né não? Tanto para os pacientes, como também para a equipe em si, para a equipe médica que teve, para ela é uma vitória porque é sinal que teve êxito nos cuidados, né? Que aqueles cuidados prestados serviram para a recuperação do paciente. Então, o que é que deve conter nesse registro de alta? As condições de saída, como é que esse paciente está saindo, se ele ainda está precisando de cadeira de rodas, se ele está saindo andando por conta própria. Procedimentos, cuidados realizados conforme a prescrição ou rotina institucional, entrega do rol de pertences e valores ao paciente ou acompanhante, assim como também as prescrições médicas, ou seja, a maioria dos pacientes que saem de alta hospitalar necessitam de alguma medicação para serem tomadas em domicílio. Então, é no momento da alta que é entregue essas prescrições e explicadas a esse paciente. As orientações prestadas, todas as orientações que você deu a esse paciente, você também tem que registrar. Se esse paciente foi orientado a procurar a unidade básica de saúde com 15 dias, você tem que registrar que ele foi sim orientado a procurá-lo. Transporte para o domicílio, se foi da instituição ou se foi próprio. Ou seja, não, o paciente se dirigiu-se ao seu domicílio com o carro da instituição, com o carro em carro próprio. E ao final a assinatura e o carimbo. Aqui nós temos um exemplo. Então, olha, 30/4, também nome prontuário fictício. A anotação: o paciente saiu de alta acompanhado pelo esposo, em cadeira de acompanhada, no caso, não é acompanhado, perdoe, pelo esposo em cadeira de rodas, orientada. Entrega ao esposo uma sacola contendo um short preto, uma camisa branca, um par de chinelos, pertences de higiene pessoal e uma quantia em dinheiro. Orientada para a retirada dos pontos na região abdominal, na UBS da vila, ou seja, na unidade básica de saúde da vila. Entregue cartão do hospital, prescrição médica de medicamentos e orientada a comparecer ao retorno no dia 30/5/2020. Encaminhado prontuário, exames complementares para arquivamento. Finalizou a sua anotação de alta hospitalar. Então, pessoal, por hoje é só, né? Agora a gente vai fazer um exercício que também já está gerado no sistema, são 2 exercícios, né? Peço que vocês observem todos os 2. Um é da aula anterior, né? Que eu tinha prometido a vocês que iria passar. Na quinta-feira passada, eu disse que iria passar esse exercício referente à primeira aula, que foi a nossa aula introdutória. Então, hoje eu estou anexando junto com o exercício dessa aula de registro, porque o registro ele depende muito da nossa prática. Então, não tem como você aprender registro se você não praticar. Então, a gente tem que colocar em prática tudo que viu nessa aula. E para isso, tem a orientação da atividade no portal. Então, assim que vocês terminarem de assistir essa aula, já deem uma olhadinha, já respondam, que aí qualquer dúvida que vocês tiverem desses exercícios, já na quinta-feira eu já retiro todas essas dúvidas. Porque aí, assistindo a aula e realizando os exercícios, tem como fixar mais esse conhecimento, que já não está de uma maneira tão agradável para vocês, por não ser de modo presencial. Mas é o que eu quero sempre estar lembrando a vocês, é que por mais que não seja presencial, você não deixa de aprender, de adquirir conhecimento, caso você queira. É só uma maneira realmente de você querer, de se interessar e tentar e fazer por onde aprender. Então, até logo, até quinta-feira. Espero encontrar mais pessoas na nossa aula online para tirar todas as dúvidas que vocês que aparecerem durante essa aula, ok? Então, tchau, tchau, até logo.